Olá, como estão? Sou Alzira Tujo de Sá, professora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, e como já lhes disse na nossa apresentação, aqui estou para começar a nossa jornada. Nesse quarto semestre do curso Bacharelado em Biblioteconomia, vamos ministrar a disciplina Análise de Imagens e nesta primeira unidade vamos refletir sobre o conceito de imagem, um pouco de história, alguns princípios básicos sobre semiótica, sobre signos, ícone, índice e símbolo, que compõem e traduzem os elementos das linguagens imagéticas, que são as linguagens pictóricas, fotográficas e cinematográficas. Vamos também refletir sobre a imagem como representação em documento, o percurso epistemológico que fez com que elas passassem de ilustração à fonte de informação para as ciências sociais e, em especial, para a biblioteconomia. Unidade 1. Elementos das linguagens imagéticas. Mas eu lhes pergunto, desde quando o homem utiliza linguagens imagéticas para representar-se e representar seus feitos? As primeiras inscrições, representações do homem foram através da arte, das pinturas e gravuras rupestres que representavam seus feitos, hábitos, costumes, conquistas sobre a natureza. Podemos dizer que toda imagem é uma cena que foi recriada ou reproduzida pelo homem, uma aparência ou conjunto de aparências destacada do lugar e do tempo em que fez sua primeira aparição e que ela incorpora uma forma de ver que é feita, a princípio, para evocar as aparências de algo ausente. Ao nos remetermos às pinturas rupestres até as imagens que contemporaneamente nascem digitais, é possível verificar sua característica fundamental: a tradução da realidade do autor, produtor, por meio de cores, desenhos, formas, tintas, símbolos e enquadramentos, entre outros. Mas vale a pena ponderarmos sobre o que dizem Santa Ela e nós quando se referem ao assunto. Para os autores, não há imagens como representações visuais, cuja origem não advenha de imagens oriundas na mente daqueles que as produziram, assim como não há imagens mentais que não se originem do mundo concreto dos objetos visuais. Para eles, os conceitos unificadores dos dois domínios da imagem são os conceitos de signo e representação. Como linguagem, elas representam o mundo. Vejamos conceitos sobre linguagem e sobre linguagens imagéticas. Linguagem é uma habilidade humana. Quem tenta representar algo, material ou imaterial, a partir de um sistema de signos, seja ele alfabético, sonoro, imagético, que pode ser considerada como um meio de expressão pelo qual acontece o processo comunicativo. Ela permite nomear as coisas, criar e transformar o mundo, assim como efetivar relações, expressar emoções, ideias, propósitos. As linguagens pictóricas, fotográficas e cinematográficas, como linguagens imagéticas, são, portanto, mecanismos utilizados pelos sujeitos para se comunicarem e para serem compreendidos. O estudo descritivo da representação visual de símbolos e imagens, de modo generalizado, é investigado pela iconografia, que tem como ofício investigar o significado das imagens. Vejamos alguns conceitos esclarecedores sobre as tipologias de imagem. A imagem pictórica, na perspectiva de Coutinho, é a imagem feita à mão, por meio de algum instrumento, mecanismo ou máquina que se relaciona, mesmo que distante, com a aparência ou a estrutura de alguma coisa real ou imaginada. Pictórico, portanto, é aquilo que é representado visualmente ou por imagem. É uma linguagem que se utiliza de símbolos e imagens para a comunicação entre os homens. Sobre a linguagem fotográfica, olhem o que nos diz Susan Sontag.
Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar. Considerada como uma mímese, como espelho do mundo, a imagem fotográfica é vista como codificadora das aparências, como repositório da memória, como a representação de uma coisa ausente, um signo aberto a múltiplas leituras. Para Barthes, toda fotografia é um certificado de presença. Ele nomina de referente fotográfico não a coisa facultativamente real, a que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia. Não podemos esquecer que a fotografia é fruto do olhar de um sujeito, o fotógrafo, que enquadra um mundo baseado em seus valores, crenças e ideologias, que a fotografia é uma representação de um fragmento do real. E a linguagem cinematográfica? É aquela utilizada pelo cinema para comunicar ideias, impressões, sentimentos, reflexões, etc., para um determinado público. Assim, se um filme comunica um sentido, o cinema é um meio de comunicação, a linguagem, diz Almond. Em movimento, a linguagem cinematográfica busca expressar histórias da forma mais verossímil possível. Mas não se pode esquecer que o cinema é uma representação do real, a expressão do ponto de vista de um sujeito, produzido muitas vezes de forma coletiva. Ela é uma atividade em que os sujeitos envolvidos, tanto na sua produção quanto os seus espectadores, podem ter valores, crenças e ideologias marcadamente diversas, o que interfere nas suas subjetividades, nas suas produções, representações e recepções da realidade. Essa diversidade de expressões da linguagem configura um objeto de estudo da semiótica, considerada a ciência de todas as linguagens. O que é mesmo semiótica? Vejamos o que diz Santaella, uma autoridade no assunto. Para a autora, a semiótica pode ser entendida como a ciência de todas as linguagens possíveis, que se dedica ao estudo do sistema sígnico da linguagem verbal e considera qualquer fenômeno como um sistema sígnico de produção de sentido. A semiótica, ciência geral dos signos, sinais e códigos, é essencial para a compreensão das palavras, imagens e som. Santaella esclarece que a semiótica abarca os processos de comunicação, posto que não há mensagem sem signo e não há comunicação sem mensagem. O som de um tambor, uma fogueira, um rubor na face, um aceno de mão, são signos que transmitem mensagens que necessariamente, por uma convenção social, são entendidos por quem as recebe. Portanto, delineia-se a semiótica como o estudo de toda e qualquer linguagem, sem a definir de maneira fechada, desde quando a linguagem está em constante mudança, é complexa e plural. A teoria semiótica permite entender a complexidade da comunicação pela imagem, ao nos apontar a circulação da imagem entre semelhança, traço e convenção, ou seja, entre ícone, índice e símbolo. Como prometemos no início, trago algumas considerações básicas sobre os signos. Não se pode falar em signo sem trazer a elaboração do pensamento de Peirce. Ele considera que o signo é aquilo que, sob determinado aspecto, representa alguma coisa para alguém, criando na mente um signo equivalente. Por exemplo, a palavra casa é um signo que está em lugar da coisa. Representa algo para um sujeito que cria na sua mente uma imagem de casa que difere de um sujeito para o outro. Nessa operação é gerado o interpretante. Aquilo que o signo representa é denominado seu objeto. 3 são as categorias de signos: ícone, índice e símbolo. Como ícone, a imagem é um espelho do real, uma reprodução mimética da realidade com a qual estabelece uma relação analógica, uma representação que investe na verdade e autenticidade do seu referente. Como índice, a imagem é a prova de que o real existe e, como tal, é vista como marca do real, um sinal da realidade, uma categoria que a qualifica como vestígio. Uma representação por conexão física
sem deixar de considerar, na sua construção, a interferência de outros códigos. Mas, se a realidade se transforma, a imagem é vista como símbolo. O real é transmutado através da fabricação de um referente ou mesmo da criação de um efeito sobre ele. As mudanças são fruto da utilização e manipulação de códigos que sobre a imagem se opera. Ideologia, estética, cultura, sociedade, técnica, o que a torna uma representação por convenção. Mas não podemos deixar de ressaltar que a vida para ser vivida, o mundo para ser compreendido e as relações para serem estabelecidas estão condicionadas à compreensão que temos dos signos, dos sinais emitidos. Sobre o poder que os mesmos exercem sobre nossa vida e os animais, Santa Ela nos diz que a sobrevivência de todas as espécies e de cada membro individual de todas as espécies depende da decifração correta dos signos indexicais. Decifrar os signos corretamente é um impositivo para a comunicação se efetivar entre os seres. Depois desse percurso, vamos em busca do significado da palavra imagem, da sua etimologia? Por vir do latim imago, a palavra imagem remete à representação de algo que se pode ver, que é retratado. No entanto, apesar dessa materialidade e visualidade, os efeitos que produz nos sujeitos e no mundo não podem ser tratados de forma teórica ou mesmo abstrata. O Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia define que imagens são representações enviadas pelas coisas aos nossos sentidos. Representação bidimensional de um ou de vários objetos ou formas, figura, representação, semelhança e aparência de uma coisa ou objeto. Desenho, gravura, estampa e outros tipos similares de ícones que devem ser reproduzidos para ilustrar um texto, figura ou ilustração. Mas vejamos alguns conceitos esclarecedores. Para Willem Flusser, eminente pesquisador do tema, imagens são mediações entre o homem e o mundo. O homem existe, isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de lhe representar o mundo. Na perspectiva de Martine Joly, o termo imagem é utilizado com tantos tipos de significação que parece difícil dar uma definição simples, mas ela acaba por dizer que, apesar da diversidade de significações da palavra, compreende que indica algo que, embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da produção de um sujeito. Imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou reconhece. Gombrich, citado por Almond, considera que a imagem tem por função primeira garantir, reforçar, reafirmar e explicitar nossa relação com o mundo visual. Ela desempenha papel de descoberta do visual, essencial para a nossa atividade intelectual. Partindo destes conceitos, pode-se afirmar que as imagens são construídas e lidas a posteriori e a elas são agregados novos valores e significados que vão construindo e reconstruindo versões em temporalidades distintas, acabando por alterar muitas vezes o curso da história. Cada sujeito imprime à imagem formas de representação e leitura resultantes da cultura no qual está inserido e de acordo com a sua visão pessoal do mundo. E quanto à representação? A enciclopédia Einaudi considera que em todas as formas de representação, uma coisa se encontra em lugar de outra, e que representar significa ser o outro de um outro que a representa no mesmo movimento, convoca e revoca. O representante é um duplo do representado. Como já dissemos, o homem criou e desenvolveu formas de se comunicar, buscando estabelecer com o outro relações sociais e, sobretudo, dar visibilidade ao pensar e sentir por meio de representações. O propósito era e é repassar o conhecimento que ia adquirindo sobre si e sobre a realidade que o cercava. Um dos valores da imagem em sua relação com o real é o processo pelo qual se institui um representante
que em certo contexto limitado tomará o lugar do que representa, apesar de toda a arbitrariedade do processo de instituição de um substituto. Dentro destas perspectivas, vale ressaltar que a impossibilidade do homem de abarcar e entender o mundo, a própria produção do conhecimento, o tem levado à busca de formas de interpretação e representação desse mundo. As imagens são uma delas. As imagens em sua relação com o real podem assumir 3 valores: representação de coisas concretas, a foto de um livro, por exemplo, a representação simbólica de coisas abstratas, a cruz e a palma que representam a quaresma, e a representação sígnica de algo ou conteúdo, como a sinalização de uma biblioteca. Todo esse processo, no âmbito da biblioteconomia, visa materializar a informação contida em documentos, nos seus mais variados suportes, convertendo-a numa linguagem que deve estar voltada para o entendimento humano, para a difusão e disseminação da informação. E quanto à representação da informação? Vejamos o papel das imagens. Para compreender a imagem como representação em documento, é preciso que se reflita sobre os fatores socioculturais, ideológicos e históricos que vêm determinando seus conceitos, porque, numa homologia com a história, as imagens, sejam elas pictóricas, fotográficas e ou cinematográficas, estão diretamente relacionadas ao universo das ideias e das mentalidades que permeiam sua produção e trajetória. As imagens são consideradas como fontes de informação no meio biblioteconômico e são passíveis de tratamento documentário, como veremos mais adiante. Considero que o desafio está em traduzir os signos de uma linguagem imagética para uma linguagem verbal, visando assim a disseminação da informação, propósito da biblioteconomia. Convoco-lhes a refletir. Terão tempo. Até o próximo encontro.